Então, é um momento de muita alegria para nós participarmos dessas festividades, desses encontros fraternos, onde a espiritualidade está presente, né, envolve a todos nós, nos aproxima mais e também nos fortalece para a continuidade da nossa tarefa nesse mundo, né? Todos nós temos uma tarefa, ou antes uma missão, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e deu a cada um uma missão. Então, cada um de nós está na sua missão. Está, vamos dizer assim, numa encarnação, né? É um trabalho temporário que nós estamos fazendo aqui, mas que se soma a tudo aquilo que nós já fizemos e aquilo que falta, evidentemente, para nós completarmos o nosso processo, né? Todos nós um dia seremos os completistas por inteiro. Quando a gente fala que o espírito é destinado à perfeição, o que é a palavra perfeição? O que ela significa? Ser perfeito é ser completo. Do ponto de vista da essência, da criação divina, nós somos completos. Trazemos esse potencial, né, imenso em nós, mas cabe a nós desenvolvê-lo. Como disse Leon Denis, o espírito não nasce pronto, ele vai se fazendo pouco a pouco. E disse também o grande Rui Barbosa, o Criador inicia e a criatura termina a criação de si mesma. Então, é a nossa responsabilidade conduzir o nosso processo. Cada um tem essa responsabilidade. Enquanto ainda somos pequeninos, né, ainda faltos de conhecimento, muitas vezes nos deixamos conduzir, nos deixamos influenciar, né, além dos limites. Mas nós estamos trabalhando para isso, né, para nos educarmos, nos libertarmos e seguirmos adiante firmes, determinados, decididos, né, no comando do nosso processo. Estamos chegando, portanto, num final de ano e já há um clima de Natal no ar, né? E então é sempre um momento muito oportuno de nós refletirmos acerca daquilo que Jesus ensinou, né? Claro que nós, na Casa Espírita, fazemos isso o ano inteiro, né? Toda semana, de alguma forma, direta ou indiretamente, nós nos reportamos a Jesus, né? Ao Evangelho, aquilo que ele ensinou, enfim, a própria doutrina espírita, né? Que é o Consolador prometido por ele. Ele, conforme nós podemos observar por mensagens, inúmeras mensagens contidas principalmente na Revista Espírita, Jesus é também o Espírito da Verdade. Ele veio à frente, né, da falange de espíritos venerandos que trouxeram a doutrina espírita para a Terra, que Allan Kardec recolheu, organizou e transformou na codificação espírita. O trabalho dele foi só esse, de organização, né, do material, das informações, dos ensinamentos, das mensagens, mas ele mesmo costumava dizer, a doutrina não é minha. Por isso a gente sempre aborda essa questão para dizer que não é muito correto tratar o espiritismo como kardecismo, porque o Kardec não é o autor da doutrina, né?
uma das doutrinas que existem no mundo, de todas as doutrinas, esta doutrina não é de autoria de um homem, de um ser humano. A doutrina é dos Espíritos. O livro é dos Espíritos, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Isso também dá um grau de autoridade, dá um grau de força dessa doutrina, de verdade, né? A verdade que precisava ser trazida depois de 18 séculos da partida de Jesus. O Espiritismo vem, né, já sabendo que nos encontraria relativamente preparados para assimilar alguns, né, alguns na Terra. Os espíritas, em relação à população mundial, né, são uma pequenina fração, né? Se formos ver mesmo, talvez menos de 1% da população mundial. Mas tem muitos simpatizantes, muita gente que frequenta as casas espíritas, e isso dá uma dimensão maior, né, da importância dessa doutrina para o homem. Como disse Leon Denis, maravilhosa doutrina que luariza de esperanças a noite de nossas vidas. Luariza, ela é aquela lua cheia, né, iluminando a noite das nossas vidas. E como Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Então eles vieram trazer essa verdade libertadora para todos nós. Mas cada um tem que estudá-la e transformar o conhecimento espírita em autoconhecimento. Quando a gente estuda o Espiritismo, estuda para se conhecer e a partir daí trabalhar, não é, o seu universo de conteúdos que nós trazemos do passado. Não só conteúdos, mas práticas, atitudes perante a vida, e principalmente, né, trabalhar as nossas imperfeições, que são muitas ainda. Então, quando é que Jesus teria sido maior? Já que ele não só veio há 2000 anos, veio, digamos, fazer uma visita pessoal à humanidade que ele dirige. Ele é o dirigente, ou como Hahnemann o chama numa das mensagens da Revista Espírita, ele é o governador deste orbe, né? Então ele é que está no comando de tudo, da vida planetária. Cada planeta tem o seu governador, tá? O sistema solar em si tem tem também um governador, né, que tem uma, vamos dizer assim, uma competência muito maior, né? Ele dirige o sistema, e do sistema nós passamos para a galáxia. Com inúmeros sistemas, a galáxia também tem um diretor, um governador. Então, a espiritualidade, né, vamos dizer assim, produz, né, muitas coisas que depois nós aproveitamos nos mundos materiais. Como disse Kardec, a vida material aqui é um decalque da vida espiritual. Às vezes nós pensamos que chegar no mundo espiritual, ver qualquer coisa parecido com o que tinha aqui lá, mas esse quadro tinha lá na Terra. Alguém trouxe, alguém copiou de lá. Não, é o contrário. Ele estava lá, quem veio, quem encarnou, né, lembrava da imagem e desenhou aquele quadro, reproduziu aquele quadro. Como é que nós poderíamos pensar em termos dessa maioridade, dessa importância da missão de Jesus, né? Para começar, temos que nos lembrar que ele é um espírito puro, né? Um espírito da primeira classe, da primeira categoria.
ou da primeira ordem. Essa primeira ordem, conforme a escala espírita, não tem divisões. Mas é nessa ordem que se encontram os Cristos. Ele é um dos Cristos. Né? Cristo, a palavra Cristo equivale ao Messias judaico. E ambas significando o escolhido, o ungido. Quando a gente olha lá na ordem dos espíritos puros, vamos ver que ali está dito, né, que Deus escolhe um espírito puro para cumprir uma grande missão. Né? Ele escolhe, ele convida, ele chama. Né? Então, a palavra Cristo está bem adequada aí. Tá? E a humanidade passou a chamá-lo Jesus Cristo, né? como outros nomes que foram formados dessa mesma forma. Né? Na verdade, o nome dele era Jesus. O Cristo foi acrescentado por conta desse título, vamos dizer assim. Né? É a mesma coisa que Júlio César, o general romano. Né? O nome dele era Júlio. César era um título. César é título. Que em alemão é Kaiser, em russo é Czar. É o mesmo título. Tá? Que corresponde a um soberano, né? A um ser, um dirigente, né? de uma instituição, vamos dizer assim. O Júlio César era um general de exército romano. Né? Então, quando Jesus vem à Terra, já ele mostra uma grandiosidade, né? Extraordinária, porque ele desce dos mais altos cimos da vida espiritual, né? E encarna na Terra numa condição humilde, para não humilhar, para não nos humilhar. Né? Ele encarna como qualquer ser, como qualquer um que nasce na Terra, da mesma forma, né? Através de mulher, uma mulher casada, tem relações com seu marido, ela engravida e o filho se dá a concepção e a partir dali o desenvolvimento, né, daquele embrião, feto, criança que nasce. Né? A doutrina espírita nos traz para o campo da razão, da lógica. Aliás, o próprio Cristo referenciou isso quando ele disse: não vim destruir a lei, mas vim para cumpri-la. Todas as leis, até mesmo a lei biológica. Então isso já é um ato de grandiosidade, mas aí é uma coisa que a gente não tem condições de entender, de descrever, não é? Porque isso se dá num plano muito elevado. Imagina um ser puro encarnar num mundo material, num mundo grosseiro como esse, né? De matéria densa. Que trabalho não precisou haver no corpo espiritual do Cristo, que quando ele está na condição de espírito puro, esse corpo espiritual quase não é perceptível, é tão transparente, né, que parece que não existe. Está lá na questão 186 do Livro dos Espíritos, está escrito isso. O estado dos espíritos puros. O perispírito dele, então, é invisível. Se nós pudéssemos olhar um espírito puro, né, não dá porque nós não estamos nesse nível, né? Mas se pudéssemos ver, veríamos só uma luz intensa, um ser de luz, um espírito de luz, sem a forma humana. Isso é constatável, por exemplo, na obra de Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, quando
aquele espírito que viria a reencarnar, como Hippolyte Léon Denisard Rivail, posteriormente chamado Allan Kardec, ele vem de altos planos, ele não era um espírito puro, porque, segundo os espíritos, o único que veio nessa condição foi Jesus. Os outros todos, por mais elevados que fossem, que tenham sido, estão abaixo do Cristo. Talvez naquela última classe, né, antes do espírito puro, que são os espíritos superiores. Também tem uma grande elevação, né, já estão nos limites da pureza. Então, ali nessa página do Humberto de Campos, a gente vê, está lá, o espírito Napoleão Bonaparte elevado ao mundo espiritual, e estão aguardando ali a chegada de um espírito muito elevado que vem conversar com ele. Com esse espírito, o Napoleão está dormindo na terra, né? O corpo está lá no leito, mas o espírito é levado ao mundo espiritual. Ele precisava ter uma tomada de consciência, né? E aí então, quem está ali presente, né, olha para cima, vê uma luz, como se fosse uma estrela mesmo, muito brilhante. E aquela estrela em movimento, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, para chegar naquele local. Quando chega perto, aí ela adota a forma humana. Quando está lá, é só uma luz. Só um modo de dizer, né? Só uma luz. É a luz, né? Desce, porque ele vai conversar ali, não é? Então, ali ele chega adotando a forma humana. Tá? Então, é isso que nós queremos dizer. Quer dizer, o espírito puro ele tem um perispírito translúcido, né? Completamente transparente, de uma finura, né? Uma coisa muito leve, muito sutil, né? E quando se olha para ele, vê só a luz, não vê a forma, porque o corpo espiritual é um corpo material, né? E é ele que adota as formas que o espírito queira dar, né? E no caso, é a forma humana. Tá? Aliás, é o que está escrito também no capítulo 3º do Evangelho. Em toda parte onde o Espírito se manifeste, é sempre na forma humana. Está lá no Evangelho. Mas, se nós pensarmos nos mundos mais elevados, essa forma humana é cada vez mais bela, mais refinada, né? As linhas do corpo, em todas as partes, não é? Do rosto e tudo mais, são linhas finíssimas, perfeitas, né? Nos mundos celestiais, né? Vai descendo, aí já as coisas vão ficando de acordo com a imperfeição do ser que está ali, né? Então, chega só até o nível da nossa beleza, do convencionalismo do mundo, né? Que seja beleza. Então, esse é um aspecto considerável, né? Mas nós queremos falar daquilo que Jesus realizou, né? Dos seus ensinamentos, das curas, dos chamados milagres de Jesus, que a doutrina espírita nos mostra que não são milagres, né? Não existem milagres, no sentido estrito da palavra. Milagre quer dizer uma coisa que não tem uma explicação, não é? No sentido lato. No sentido estrito, milagre significa algo admirável. Nesse sentido, então, é que nós vemos os ensinamentos, as curas, as ações de Jesus, não é? Admiráveis. Não no sentido, não os milagres da fé, né? Porque para as religiões, o que ele praticou, não é? Podem ser considerados como milagres da fé. Não. Aquilo Jesus usou da ciência do Espírito nas curas que fez, da sua condição de mestre, quando ensinou,
quando proferiu suas parábolas, os sermões, né? Aí já é o mestre falando, aquele ser domina o conhecimento, né? Principalmente das leis de Deus. Então, Jesus aparece no mundo, né, como espírito puro, mas numa condição humilde, né? Então, ele teria sido maior quando nasceu na manjedoura, nessa humildade em que ele surge, digamos, irreconhecível para os padrões das profecias hebraicas, porque a vinda de Jesus foi prevista antes, não é? Nos livros do Velho Testamento, nas profecias, principalmente de Isaías, Jeremias, aparece ali então o aviso, né, da vinda do Cristo, da vinda do Messias, com alguns detalhes até. Em Isaías, quando se fala, o anjo Gabriel, né, fala da vinda do Messias, ele fala que ele virá através de uma jovem. Em Isaías não está dito que ele viria através de uma virgem. Está dito jovem, uma jovem. Aí a igreja transforma aquilo num dogma, né? A Virgem Maria. Aí já também incorporando conceitos da mitologia, né? Do período agrícola, do desenvolvimento da humanidade, né? Então, nessa condição, aquele ser divino, né, surge como uma criança linda, né? Um bebê que nasce, mas nasce numa manjedoura e não num palácio, não cercado de ouro, como pensavam os hebreus, né? Esperando vir o que eles chamavam o Dominus Sabaoth, que é o Senhor dos Exércitos, achando que o Messias vinha para resgatar o orgulho da raça. Eles já tinham passado por 2 períodos de escravidão, né? Um no Egito e o outro na Babilônia. Estava um povo humilhado, né? Completamente humilhado. Então o Messias vem para levantar a nossa moral, né? Mas vem que vai nascer num palácio, vai ser um ser, não é? E vem descendo no céu, um fenômeno extraordinário, né? Com trombetas tocando à frente, né? Um espetáculo feérico, né? Nada disso, ele nasce humildemente. Aliás, ele depois vai dizer, né? Deus muitas vezes confunde os sábios, né? Para não exaltar o orgulho das pessoas, né? As pessoas aprenderem a serem mais humildes, né? E procurarem compreender a essência das coisas, não a aparência pouco importa, né? Teria sido maior quando enfrentou os doutores da lei no templo de Jerusalém, aos 12 anos. Jesus, como outros meninos, foram levados àquele templo, porque ali haveria uma cerimônia, era um rito de passagem, né? A entrada do jovem na adolescência, um ritual chamado Bar Mitzvah, né? Então, ele foi, mas Jesus surpreende, porque com essa idade, sem ter tido acesso aos livros sagrados do povo hebreu, ele pega aqueles textos, aqueles pergaminhos, e lê e dá uma interpretação que deixa os rabinos, os doutores da lei, né, completamente assim, perplexos. Como esse menino sabe isso? Né? Como é que ele sabia? De onde ele aprendeu essas coisas? Tal. E Jesus então magnetiza, né, a atenção das pessoas que estão ali em volta e que ficam maravilhadas com as coisas que ele fala, de Deus, do reino de Deus, do amor, né? Então, esse é um outro fato que pode soar para nós como um ensinamento extraordinário, né? Como um fenômeno.
teria sido maior quando convocou humildes pescadores, ele, um espírito puro, né, para ser seus assessores diretos, seus apóstolos. Apóstolo, tem a palavra apóstolo, muitas vezes a gente vê nos evangelhos duas palavras sendo usadas assim, de uma forma até indistinta: apóstolo e discípulo. O apóstolo foi esses que Jesus convidou para ser seus assessores diretos, seus seguidores, é o seu staff. Discípulo quer dizer aprendiz. Os aprendizes somos nós, todos nós somos discípulos de Jesus, né? Quando lá na federação, uma época, eu dirigi o curso de aprendiz do Evangelho, né? Durante 3 anos, como diretor interino. Comecei no início do curso, né? Daquele período de 3 anos, que era o período que durava assim, a função, né, de um diretor, e o diretor do curso anterior tinha saído, o diretor da área, que era muito meu amigo, disse: você não pode ficar aí temporariamente, eu vou achar uma outra pessoa, mas para começar, né, eu preciso de alguém e tal, você está sempre aqui, tá muito assíduo e tal. Ah, tá bom, eu fico, não tem problema não, imagina que eu vou recusar o trabalho. Não, eu fico, mas é interino, tá bom. Esse interino durou o período todo, né, da diretoria. Mas tudo bem, para mim foi um grande aprendizado, um período fantástico, né, muitos amigos e tudo mais. Então, quando termina o ano, o curso lá é de 2 anos, como nós temos aqui lá no Solidarity, né? Termina o ano, tem a festa de encerramento do curso. Então, enquanto eu era diretor, eu sempre dizia isso. Como é que é? Eram os aprendizes do Evangelho, né? Então eu dizia, mas só que pelo sistema do comandante Armon, que foi quem criou os cursos, Edgar Armon, quando terminava o curso, o aluno se tornava um discípulo. Era um discípulo. Então eu sempre dizia, uma vez discípulo, sempre aprendizes. Então é uma forma de mostrar que não, a gente tem que continuar estudando sempre, né? Estamos aprendendo sempre, não sabemos tudo. Porque muita gente pensa que fez o curso já sabe tudo, né? Não quer ler mais, estudar mais nada. Então quando Jesus faz essa convocação, escolhe, né? Sabia quem eram aqueles que já haviam se comprometido com ele na espiritualidade para serem os seus apóstolos, né? Ele escolhe as pessoas certas para o lugar certo. Inclusive Judas, né? Ele sabia, conhecia o caráter de Judas, mas deu a oportunidade a ele para fazer melhor, né? Ele não conseguiu, mas ainda assim, uma vez Jesus tendo desencarnado, o que é que ele faz? Nos primeiros atos, desce, na descrição mitológica, né? Desce aos infernos para resgatar Judas. Suicida, porque ele se suicidou, né? Então desce ao vale dos suicidas, possivelmente, para resgatá-lo, né? Então esse é o amor de Jesus por todos eles, né? Mesmo aquele que o traiu, né? Que vendeu Jesus, né? Troca de algumas moedas, mas Jesus entendia, sabia, né? Que isso era possível, e ainda assim deu uma nova chance a ele. E depois, 14 séculos depois, esse Espírito encarna na Terra na roupagem de Joana d'Arc. Como Joana d'Arc, ele resgata aquele passado delituoso, né? Passando tudo que passou, né? A grande expiação de Joana, né? Mas foi exatamente para que ele se redimisse completamente. Jesus foi maior quando proclamou que ninguém pode servir simultaneamente a 2 senhores, a Deus e a Mamon, mostrando a diferença, né, entre
os nossos interesses materiais e os interesses espirituais. Como disse Madre Teresa de Calcutá, nós não somos seres humanos numa experiência espiritual. Nós somos espíritos numa experiência humana. Nós somos espíritos. O nosso habitat natural é o mundo espiritual. Deus nos criou espíritos, como Ele é espírito. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, Jesus dizendo: Deus é espírito, e em espírito e verdade haverão de adorá-lo aqueles que verdadeiramente o adorem. Em espírito. Quando lá no Velho Testamento está dito, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem interpretou como Deus tinha a fisionomia humana. Mas não, essa criação em imagem e semelhança era no sentido espiritual e não físico, corpóreo. Então aqui Jesus faz essa distinção. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Né? Não dá para ficar dividido. Se você, na Terra, é claro que nós temos que nos ocupar da parte material, não é importante, não é para a nossa sobrevivência. Por isso o Espírito Verdade, quando no início, né, se manifesta a Allan Kardec para dizer que estaria com ele todo mês, durante 15 minutos, né? E ele pergunta, mas Kardec, né, perguntando, mas como que eu vou fazer, não é, para me manter, manter a minha casa, minha família, me alimentar? Então o Espírito Verdade diz a ele, não se preocupe com isso. A vida material, a vida na Terra, tem a sua importância. Tem importância, é evidente, não é? Mas não te ajudar a viver seria não te amar. Então ele dá ali, né, a garantia de que não vai faltar nada a Kardec. Dedique-se ao estudo da doutrina, né, faça o teu trabalho, a tua parte, que nada vai te faltar. De fato, nunca faltou. Né? Teria Jesus sido maior quando visitou a casa de Lázaro? Quem lembra dessa passagem? Ele recomendou a Marta que não se preocupasse com as coisas transitórias. Jesus entrando na casa de Lázaro. Estão ali as duas irmãs, Marta e Maria. Aliás, um parênteses aqui, né? Também Maria, o nome Maria não é o nome exato hebraico, o nome é Miriam. Só que na língua hebraica não existem vogais. E na hora de fazer a transliteração desse nome, não sei se pela pronúncia do hebraico, talvez, né, é que ele passa de Miriam para Maria. Então Maria é uma transformação do nome Miriam. Né? Então lá as duas irmãs, o que acontece? Jesus entra, né? Marta é sempre muito preocupada em dar um bom atendimento, né? Receber, vai lá fazer um cafezinho, alguma coisa e tal. E ela foi para a cozinha e Jesus se sentou na sala, ali, um assento, né? Sentou e Maria sentou-se ao chão, aos pés de Jesus, para ouvi-lo. Né? A voz de Jesus, aquela doçura, tudo aquilo, encantava o coração de Maria. E Marta lá da cozinha começa a reclamar. Senhor, enquanto Maria está aí, só ouvindo o Senhor, eu estou aqui, né? Muita coisa para fazer, muito trabalho, para organizar a cozinha e tal, reclamando, né? Que a irmã não estava colaborando e tal. Aí Jesus diz para ela, Marta, Marta, por que te afadigas? Maria escolheu a melhor parte, que é ficar aqui ao meu lado, é só isso que preciso, eu não quero café, não quero nada, né? Vem aqui. E, então assim somos nós, né? Isso é um retrato da humanidade em geral, que se preocupa com a parte material, né? O suporte material, e a outra que só está interessada no espiritual, né? Embora seja um ser
tem um corpo material, uma vida material, mas para ela o mais importante eram os valores espirituais. Que hora tem minha parte? 7. Às 7. Outra coisa, Jesus teria sido maior quando evitou que uma mulher adúltera fosse apedrejada em praça pública por homens fanatizados, né? É um grande momento, né, do magistério do Cristo, vamos dizer assim, né? Aquela mulher que aqueles homens, né, quiseram humilhar, trazendo-a e acusando-a, né, de adultério perante Jesus, esperando que ele desse uma sentença, né, de lapidação da mulher. Lapidá-la, ou seja, ser apedrejada, porque era da lei hebraica. Só que eles se deram mal. Né? Jesus tinha a visão do Espírito, né? A lei de Deus, né? E aí diz para eles: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem de vocês é capaz de apedrejá-lo? Quem de vocês tem o coração limpo? Né? Não cometeram nenhum delito. Só pelo fato de trazer ali para humilhar a mulher, né? já era um fato condenável. Né? Imagina. Que falta de respeito, de amor ao próximo. Né? Até porque se havia uma mulher adúltera, havia um homem que adulterou com ela. E cadê o homem? Não, era só a mulher que ela está dizendo. Para o homem era normal, ele tinha direito. Imagina, absurdo. Até hoje, aliás, em muitas sociedades é assim mesmo. Né? A mulher é sempre inferior, submissa à vontade do homem. Né? Está mudando, a coisa está mudando, mas devagarinho. Né? Mesmo em algumas sociedades mais rígidas, né? As mulheres já estão ganhando algum espaço. Né? Entre os povos árabes, por exemplo, né? Já tem mulher que é autorizada a frequentar uma universidade, autorizada a dirigir veículos nas ruas e outras coisas. Então, aos pouquinhos, né, o homem vai tomando consciência, né, do valor da mulher, que é um ser humano como outro qualquer. Nós somos todos iguais. Né? Aliás, na verdade, a condição de homem ou de mulher é uma condição, digamos, circunstancial, de acordo com a necessidade de cada um. Estamos nessas polaridades, masculina e feminina. Mas todos, tirando essa roupagem exterior, todos somos espíritos. E Deus não criou espírito e espírita, masculino e feminino. Não, todos são só espíritos. Mais uma marca, né, do machismo. Né? Só tem espírito masculino. Né? A palavra espírito é masculino. Deus é masculino. Né? Então tem algumas correntes da psicologia que também contestam isso. Né? Então encontram o lado feminino de Deus e essas coisas. Né? Por quê? Porque alguns já se deram conta, né, que a sociedade humana, né, a humanidade, né, foi formatada, né, pela mente dos homens. Né? Os homens que se colocaram numa condição de superioridade e sempre dominaram o cenário, né, social e político do mundo. Então, Jesus aqui também conscientiza a mulher, né, de que ela deve mudar, né, de atitude perante a vida, porque, como ele disse, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O pior é que numa próxima vez ela poderia ser apedrejada e morta. Né? Então, vá e não peques mais. Esse não peques tem um viés religioso. Né? Na verdade, o pecado na doutrina espírita não faz sentido. Culpa também não. Né? Nós temos responsabilidades. Pecado, talvez erro, né? Por força da nossa ignorância, da nossa imperfeição, seria mais correto que falar pecado, que é uma palavra estigmatizada, né, pela religião. Então, é isso. Vá e mude. Né?
Em vez de não peques mais, vai e mude. Muda o teu comportamento, mude hábitos, né? Mude a tua atitude perante a vida, né? E aí então você estará mais protegido. Jesus teria sido maior quando disse ao moço rico que se despojasse de todos os seus bens e o seguisse, após fazer doação aos pobres. Um grande ensinamento, né? O que é que Jesus estava ensinando aqui, na verdade? O desapego. Não é que seria uma exigência, né, que o rico, se ele ganhou aquilo honestamente, né, se ele trabalhou duro, fez uma riqueza, é justo que ele possa tê-la consigo, administrá-la, mas também precisa ver o uso que ele vai fazer daquilo, né? Então, quando Jesus diz isso, é no sentido do desapego. Só que o rapaz não estava em condições de entender, né? Muito apegado, muito materialista, provavelmente, né? Baixou a cabeça triste e foi embora, não seguiu Jesus, porque ele não entendeu a mensagem, né? Jesus, quando veio à Terra, naquele período, ele falou sempre para o Espírito, ele falou de coisas espirituais. Às vezes usava exemplos materiais, né, como referência, para que nós entendêssemos, porque nós estávamos nesse nível de compreensão da vida, né, muito materializados. Ainda hoje, não, o materialismo ainda é muito forte, ainda domina, né, certas culturas, certas mentes, e é difícil entender essas coisas, como outros ensinamentos que Jesus diz, né? Se alguém te bater na face direita, oferece a outra. Os orgulhosos da terra jamais aceitariam isso, né? E outras coisas, muitas coisas que Jesus ensinou, foi exatamente para quebrar esses paradigmas, né? Mas ele sabia que era difícil, e até hoje, assim, os ensinamentos dele, né, só foram assimilados por uns poucos, né, muito poucos. Jesus teria sido maior quando expulsou os mercadores do templo, dizendo que havia transformado uma casa de oração em covil de ladrões, né? Não. Jesus aqui usou de quê? De rigor, de severidade, mas os homens precisam entender, né, que cada coisa no seu lugar, cada ação, né, tem que ter um campo próprio, e principalmente quando você está ali, as pessoas estão ali buscando, né, um auxílio espiritual, vão lá para orar e tudo mais, né, e fica aquele bando de gente, aquelas barracas, todos ali, né, vamos dizer, pressionando as pessoas para comprarem, para consumirem, né? E isso já existe desde aquela época, imagine hoje. Quem é de São Paulo aqui deve conhecer ali aquela região da rua 25 de Março, por exemplo. Nossa Senhora, no sábado, por exemplo, é uma loucura, né? Essas barraquinhas na rua, a loja em frente da barraca, a barraca fazendo concorrência para a loja, e aquela multidão ali, né? Eu imagino que era isso aqui, né? Então Jesus advertiu, né? Chamou a atenção para que as pessoas tivessem mais uma atitude mais correta, né? Principalmente perante Deus, perante a espiritualidade, né? Jesus teria sido maior quando afirmou que na casa do Pai existem muitas moradas e que ele ia para lá e tal. É a questão da pluralidade dos mundos habitados, né? Jesus dá essa brecha, né, para a gente entender que não é só a Terra que é um mundo habitado, né, como muitos ainda pensam. A Terra, o planeta Terra, é um planeta pequenininho, né, é como um grão de areia dentro da Via Láctea. E mais, não está nem situado, não é só a Terra, mas o sistema solar, nem está situado nas proximidades do centro da galáxia. Nós vivemos na periferia da Via Láctea.
e queremos nos jactar, né, de importantes, mais inteligentes, né, do universo, tal, nada, né, nós somos tão pequeninos, mas ainda muito orgulhosos, muito vaidosos, né? Esse é um problema, né? Então, esse é um grande ensinamento de Jesus. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se existem moradas, existem moradores. A ciência humana, né, vive procurando outros mundos, outros planetas habitados, né? Claro que existem. Jesus confirma isso, né? Só que o homem ainda não tem condições de fazer essa descoberta. Imagina o que faria. Quando, no séculos XV e XVI, né, os grandes navegadores descobriram a América, o que fizeram? Chegaram ali, né, matando tudo que era o habitante nativo, né, índios e tudo mais, para roubar as riquezas. Imagina se descobre um mundo onde tem coisas que o homem não pode imaginar, porque os próprios espíritos dizem, não existe dois mundos iguais no universo. Não existe nada igual à Terra. Nada igual a Júpiter, a Urano. Cada mundo é um em si mesmo. Assim é o universo. A unidade, um só, né, o universo, na diversidade. Segundo a teoria dos fluidos, no capítulo 14 da Gênese, no estado de pureza absoluta, o fluido cósmico nem é homogêneo. Imagino que ele estava dizendo que obrigado, que no fluido cósmico universal não há dois átomos iguais. E o fluido cósmico universal está espalhado pelo universo inteiro. É infinito, quantidade infinita. Isso é a criação de Deus, né? Maravilhosa. Então, a ciência, quando mudar os seus paradigmas, é que vai conseguir, né, constatar essa realidade. Existem outros mundos habitados. E não quer dizer que esses mundos tenham que ser igual à Terra, porque o cientista parte da premissa de que para ser habitado qualquer outro planeta no universo, no cosmos, tem que ter água, a temperatura da Terra e outras características físicas. Não é verdade. Não existem dois mundos iguais. Aliás, a questão é 56 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos disseram, eles nem mesmo se assemelham. Completamente diferentes. É só ver o sistema solar, não? Dois planetas, não tem dois planetas iguais no sistema solar. Pertencem a uma só família, né, de mundos. Jesus teria sido maior quando afirmou que Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e verdade. Falamos agora há pouco sobre isso, né? Então, é a grande revelação, né? Porque no sistema antigo, no judaísmo, né, com Moisés, pensava-se que Deus tinha a forma humana, tinha comportamento humano, não caráter humano, aquele Deus rígido, rigoroso, punia. Alguns irmãos nossos de algumas religiões ainda dizem mais. Se Deus te dá uma oportunidade, te dá uma segunda, se você não aproveitar, Ele destrói você. Isso eu ouvi na minha porta, lá em Wood Green. Destrói. Eu falei, mas você está brincando. Como assim? Deus criou para depois destruir? Não, não é assim. Não, está aqui na Bíblia. Eles vão lá na Bíblia. Está fundamentado na Bíblia, no Velho Testamento. Interpretação literal. Temente a Deus também. É isso. Tem que temer a Deus, né? Tem que temer a Deus. Paulo diz assim, a letra mata, o espírito vivifica. Tem que descobrir o espírito do texto, não? O que é que se quer, e tem que fazer a
assim, a análise, né, também olhando a época, como é que se entendia, né, Deus, a criação, naquele período, né, aqueles povos antigos, povos semi-bárbaros ainda, né? E então tinha Moisés, por exemplo, quando fez essa descrição de Deus, quando passava esses ensinamentos, porque ele sabia que se não fosse assim, ia ser muito difícil controlar aquele povo, né? Ainda assim, muitos saíam fora, porque é o ser humano, né? O ser humano. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Está cheio de gente que sabe que não convém, mas faz. Tem gente que sabe que certas práticas são criminosas, mas praticam. É um ser humano, né? Rebelde ainda, extremamente orgulhoso, materializado, né? E acha que pode tudo. Pode, tudo bem. Mas você é responsável pelo que você faz, né? Deus não vai te impedir. Porque você, para passar pela experiência, para aprender, você tem que passar pela experiência. Já que você quer assim, né? Quando recomendou que orando a Deus o fizéssemos em segredo, no recesso dos nossos aposentos, Jesus descaracteriza aqui a prática religiosa, né? Leon Denis diz assim, não procures Deus nos templos de pedra, né? Nas construções, nas igrejas, nas catedrais. Procure Deus no templo sagrado da natureza. Leon Denis é um filósofo lindíssimo, fala coisas lindíssimas, né? Na natureza, na criação, né? O céu noturno, que beleza. Pô, aqui em Lousa não dá para ver, né? O céu poluído, né? Escuro. Mas quando você vai lá para o campo, lá para o interior, né? Você vê um manto iluminado do céu, né? Muito mais bonito. Mas então é isso, ver Deus na criação, né? Como se costuma dizer, aquilo que não é obra do homem, só pode ser obra de Deus, né? Aí vem a ciência e diz assim, em determinada época, né, deu-se o Big Bang, esse universo foi criado através dessa grande explosão. Tal. O que é que explodiu? Não, foi uma partícula, mas quem criou essa partícula? Não, isso daí não está em questão, né? Isso são as forças da natureza, em conjunção e tal, produziram aquele fenômeno, aquela explosão, e aí... Mas por quê? Porque a ciência constata que o universo ele está em expansão, ou seja, tudo está em movimento, né? O sistema solar hoje está mais próximo de um outro centro de sistema do que estava há 5.000 anos atrás. Hoje, dizem os astrólogos, né? Os astrólogos, se nós fôssemos rever o zodíaco, o nosso signo já teria mudado. Quem nasceu em Leão, muito provavelmente hoje seria tido como um geminiano, por exemplo. Porque o Leão já andou para frente. O Leão não está parado lá. Nada está parado. A gente tem essa impressão, né, de inércia. Porque você vê a Lua, né, parece que está parada. Né, o Sol parece que está parado. É a Terra que gira. Né? Mas, na verdade, tudo está em movimento. Isso é a criação de Deus. A vida é movimento. E o universo é um organismo vivo. Né? Tudo. E Einstein escreveu a teoria da relatividade por causa disso, né? Para mostrar essas coisas. A questão do observador. Depende da sua referência. Onde você está, você vai ver uma coisa ou outra. Né? Se você olha o Sol no final de tarde, descendo lá no horizonte, tem uma esfera, né, com uma determinada dimensão. E você olha a Lua cheia, noturna, parecem do mesmo tamanho. Já perceberam isso? Parecem exatamente do mesmo tamanho. Só que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância e a Lua a 384 mil quilômetros apenas.
Portanto, a lua é muito menor do que o sol, né? Então são as aparências, por isso que precisa estudar, né? Para entender essas relações. Então quando Jesus ensina, né, a orar, que ele vai ensinar o Pai Nosso, vai dar como um modelo, né, de oração, o Pai Nosso, ele recomenda isso. Quando quiseres orar, entra no teu aposento, fecha a porta, eleva o teu pensamento e ora. Né? Fecha a porta. Não é a porta física. Porque senão, se fosse interpretar literalmente, o que aconteceria? Eu quero orar, quero fazer uma oração, tenho que correr para casa. Corro para casa, entro no meu quarto, fecho a porta. Não, isso não. Em qualquer lugar você pode orar. Fechar a porta é a porta espiritual, né? Voltar-se para dentro de si, fechar-se em si mesmo e elevar o pensamento, né? Só isso. Jesus foi genial, né? Jesus, então, teria sido maior quando deu esses ensinamentos. Buscai e achareis, né? Pedi e dar-se-vos-á. Cuidado com o que vocês pedem nas suas orações, porque vocês podem ser atendidos. E de repente aquilo que vocês pediram vem a ser a pedra de tropeço, né, para vocês. É como querer ganhar na loteria, né? Aquela pessoa que joga uma vida inteira. Eu conheço gente assim, né? É da minha família, inclusive. E não ganha nunca. Mas está lá, né? Sempre, sempre, sempre. Um dia, se ganhasse, será que faria bom proveito daquilo? Será que não teria perdido a encarnação, né, diante daquela riqueza? Teria estagnado? São coisas que a gente precisa ver, né? Jesus falando de reencarnação com Nicodemos, que era um doutor da lei, que não entendia bem essas coisas. Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Eu sou velho já. Estava falando de reencarnação, né? Você vai desencarnar e vai voltar, né, num novo corpo. Aí sim, você vai ver o reino de Deus. E assim sucessivamente, né? Tem muitos ensinamentos aqui. Algumas coisas já falamos. Tal, tá no fim, já estou passando da hora, desculpa. E este, como último, né, quando Jesus disse aos judeus, eu e o Pai somos um. Muitas são as passagens, nós passamos aqui várias direto, né? Mas tem muitas mais. Isso era só uma amostra para a gente refletir e estudar, né? A Bíblia também é um livro de estudo espírita, né? Mas tem que olhar com olhos de ver, como dizia Jesus, né? Com olhos de ver, aprofundar o conhecimento, né? Ir mais fundo na análise e sempre baseado nos princípios da doutrina espírita. O espírita é isso, é aquele que faz qualquer, que divulga a doutrina, que esclarece o outro com base nos princípios doutrinários que estão na codificação, principalmente no Livro dos Espíritos, que é o livro dos princípios, né, espíritas. Então, quando Jesus diz isso, que a igreja interpretou como Jesus sendo Deus encarnado, eu e o Pai somos um, então Jesus é Deus. E aí figura lá na Santíssima Trindade, né? Não, Jesus quis dizer, eu estou perfeitamente afinado com o pensamento divino. Estou aqui para cumprir a vontade do Pai. É isso, eu e o Pai somos um. Então que tenhamos sempre, né, essa visão mais ampla, né, dos ensinamentos, que aproveitemos o conhecimento adquirido para, assim, nos transformarmos mesmo, fazermos diferente do que já fizemos anteriormente. Jesus diz, se você não for diferente dos outros, se você não fizer diferente, né, o que há de especial em você? Não, nós temos que dar o exemplo, sim, né? E o exemplo mais tranquilo, sereno, discreto, né? Não precisa ficar esperando reconhecimento, aplauso, nada. Faça o teu trabalho, faça a tua parte, como diz o Evangelho, né? Ajuda-te e o céu te ajudará.
que nesse final de ano, né, nós estejamos inspirados por Jesus, por esses ensinamentos, tenhamos um Natal tranquilo, né, sempre lembrando do aniversariante, que é o que raramente acontece nas festas de final de ano, naquelas mesas fartas, todo mundo alegre, bebendo, comendo e tal, e não fazem, geralmente não fazem nenhuma prece, né, de agradecimento, né, fazer essa conexão e para o nosso próprio benefício, né, Jesus não precisa disso, mas para nós seria sempre bom. Muita paz a todos. Obrigada. Obrigado.